A África é um continente com 54 países. E esses países não são iguais. A África, tá, é um continente que contribuiu para a formação do povo brasileiro, para a vinda dessa população negra para cá, que não veio porque quis, não veio a passeio, não veio fazer turismo, gostou do Brasil e ficou. Tá? Veio num processo de colonização europeia, tá? Portuguesa, no caso brasileira, tá? Veio obrigada essa parcela. Então, essas, como eu disse, são vítimas desse processo, foram desenraizados, tá? Trazidos para cá, mas vimos também que esse processo que se deu de escravidão no Brasil é fruto de acordos, negociações com lideranças negras dentro da própria África. E alguns, inclusive, ficaram riquíssimos. Tá? Alguns ficaram riquíssimos. Bom, aqui está falando de outra questão importante. Quando a gente trabalha a África, não podemos esquecer que, em termos científicos, pelo menos até hoje, tá? E a ciência ela é dinâmica, ela muda. Tá? Tem gente que acha que a ciência é a deusa imutável. Não, ela é dinâmica, ela muda. Então, hoje, as pesquisas científicas indicam que o ser humano teve origem na África. Tá? A África seria o berço das civilizações, o início de todas as civilizações. Tá? Isso não fere muito algumas questões. Podem ter pessoas aqui religiosas, eu sou religioso, tá? Eu sou evangélico, tá? Eu gosto de me identificar para as pessoas saberem, tá, com quem estou conversando, porque podem ter determinadas coisas. Tá? Se a gente pegar até o texto bíblico, está dizendo lá que Deus criou o jardim do Éden, Adão e Eva, numa região próxima ali, né, ao rio Tigre, Eufrates, e fala outros rios, não fala só esses dois. O Tigre e o Eufrates ficam hoje o Iraque, tá? Que é muito próximo ao continente africano. Só que a Bíblia fala também de outros rios. Tá? Isso para quem é cristão, né, seja católico, protestante, o que for. Tem outras religiões que vão desenvolver essas histórias da origem da humanidade de uma outra maneira. Tá? Por que eu estou dizendo isso? O fato do homem ter surgido na África não está, digamos assim, muito fora daquilo que está escrito ali na Bíblia. Segundo, a Bíblia não tem uma foto de Adão nem de Eva. A mim não tem. Vocês têm foto de Adão e de Eva? Tá? Tem gente que imagina Eva uma Gisele Bündchen. Né? Eva deve ser uma Gisele Bündchen. Né? Esguia, parece uma garça, né? Não vou nem tentar imitar, né? Porque não vai ter condições, né, de imitar a Gisele Bündchen. Né? Adão, tem, por exemplo, Adão? Brad Pitt. Né? Brad Pitt. Adão é um Brad Pitt. Né? Alguém que já imaginou uma Eva negra? Não, mas existe uma grande probabilidade dela ser negra. Tá? No mínimo, com uma etnia muito próxima do que são os árabes. Dificilmente, né, aquela mulher hollywoodiana ou aquele homem hollywoodiano. Que para os padrões atuais de beleza, nós hoje, né, olharíamos para Adão e Eva e dizer o quê? Era feio. Nos padrões atuais de beleza, porque foge do padrão de Hollywood. Não é nem a Gisele Bündchen, não é nem o Brad Pitt. Tá vendo? Mas a gente monta essas ideias. O próprio Jesus Cristo, a gente tem um padrão que os filmes de Hollywood também nos mostram, né? Não é? Os olhos azuis, tem cabelo maravilhoso, né? Provavelmente também não era assim, tá vendo? Então eu quero chegar, ó, África, berço, né, da humanidade. E depois, a partir desses primeiros hominídeos que crescem na África, começa todo um processo, né, de mudança de ambiente. Essa mudança de ambiente, né, faz com que os seres humanos sofram um processo de adaptação. Tá? Então nós vamos ter aí diferenças de cultura, porque dependendo, se eu estou numa região descampada, de campo, né, eu vou ter um tipo de sobrevivência. Se eu estou no meio de uma floresta, eu tenho um outro tipo de sobrevivência. Se eu estou numa região muito fria, ou se eu estou numa região muito quente, né, ao longo de um processo lento, demoradíssimo, que leva centenas, às vezes milhares de anos, tá, o meu organismo vai sofrer adaptações. Tá? Adaptação no que diz respeito à pigmentação da minha pele, adaptação no que diz respeito ao meu cabelo, tá? À minha estatura. Vou dar um exemplo. Durante décadas, populações do sertão nordestino sofreram com desnutrição. Durante décadas. Tá? Isso gerou um problema genético em parte da população nordestina. Quem sabe? O famoso homem gabiru. Vocês sabem o que é homem gabiru? Faça uma pesquisa, não vou dizer. Depois, se a curiosidade, vai lá procurar homem gabiru. O que é um homem gabiru? Ele não cresce. Mas olha só, não é que ele está desnutrido, não.
É porque geneticamente ele já nasceu com essa transformação fruto de décadas de desnutrição dos seus antepassados. Ele nasce, você pode dar o que for, sustagem, você pode dar sustagem, pode dar né? Uma sopa com sustância, desde a infância, que ele não vai crescer. Tá vendo? Modificação genética fruto de décadas de desnutrição, acabou isso geneticamente acontecendo um movimento lá que a bióloga talvez possa explicar, tá? E ele nasce e não cresce, é um nome gabiru. Tá vendo? Olha, imagina isso ao longo de milhares de anos. Quantas transformações nós já não passamos? Não sofremos. Oi? Essa teoria, inclusive, ela derruba a teoria da década de 20, 30, a teoria racial, porque existiam várias raças, né? Então, existia uma raça, só que a raça humana... Que foi sofrendo transformações e mais do que isso. E depois cruzamento. Porque esses homens não vão ficar parados num só lugar. Eles migram, eles viajam em busca de terra, em busca de mulheres, viajam para motivos econômicos, comércio. Aí um grupo que tem uma determinada formação física nessa região vai se miscigenar com outro de outra região. Então esse processo começa na África, toda a miscigenação. Se você pegar um alemão branco de olhos azuis na Alemanha, ele não é puro, tá? Ele é misturado com outras raças. Tá? Então não existe mais um homem puro. Não existe. O único que existiu só no plano religioso, para quem tem fé, para quem acredita, foi Adão e Eva. Os puros, que foram os primeiros a serem criados. Depois disso, né, os homens foram crescendo, vivendo em lugares diferentes, sofrendo transformações na sua carga genética, tá? E depois se miscigenando. E nós estamos aqui, ó, que é pouco mais miscigenado que o povo brasileiro. Então, olha lá, África, origem desse processo. Tá? Onde eu quero chegar? Se nós pararmos para pensar direitinho, toda a humanidade, tá, com o avanço da ciência, vai poder descobrir que toda a humanidade tem um genzinho que seja lá na África. Tá? Se ficar comprovado de fato que a nossa origem está lá, que a ciência é dinâmica, de repente vai descobrir, né, que o primeiro homem da história, né, se desenvolveu em Daresão. Descobre um sítio arqueológico aqui no Pátio do CIE, e descobre um homem mais antigo que aquele que tiver. Então, por enquanto, a África, tá, é o berço da origem da humanidade. Tá? Não sabemos como é isso. Aqui está só explicando algumas questões que não cabe a gente estar trabalhando. Pode passar, por favor? Tá? Bom, aqui são alguns povos, né? Povo Khoisan, Guzmã, né? Hotentote. Né? Nós temos aqui algumas regiões onde se concentram alguns povos africanos. Ela tem que cuidar. Aqui são grandes troncos, né, de povos africanos. Porque dentro de cada uma dessas regiões aqui, tá, você tem milhares digamos assim, de etnias, com línguas diferentes, estruturas físicas diferentes. Tá? Então, só em Angola, para vocês terem uma ideia, existem dezenas de etnias dentro de um país chamado Angola. Tá? Com línguas diferenciadas, estruturas físicas. Você viaja para o sul de Angola, você vê um pouco de uma estrutura física diferente de quem vive no norte de Angola. Tá? Tem até música sobre isso, né? Das mulheres que vivem lá na região de Benguela. Não me lembro que música que é, mas o brasileiro fez uma música, né, falando dessas mulheres que, né, são esguias, né, ele elogia que são muito bonitas, né, as mulheres lá da região de Benguela, que fica em Angola. Tá? Bom, então veja, são povos, aqui são grandes troncos, então tem centenas de povos com muitas línguas. Tá? E a pessoa tem alguma língua portuguesa aqui, dessa área, né, beleza? Uma característica interessante: esses povos africanos, até a chegada do europeu, tá, excetuando alguns povos egípcios, por exemplo, são uma exceção, tá, os egípcios, mas a maioria esmagadora da população africana, até século XVI, XVII, na verdade até século XIX, digamos, né, que o europeu não chega e transforma tudo de repente. Né? É um povo principalmente que transmite seu conhecimento pela via oral. A oralidade é muito desenvolvida na África. Contadores de história, né? Ou seja, eles praticamente não tinham a língua escrita. Tá? E nem por isso eles eram inferiores, era uma forma de desenvolvimento da cultura, né, que eles possuíam. Não se tinha a menor necessidade da escrita. Tá? A escrita surge de uma necessidade, tá? Principalmente da necessidade comercial, principalmente. Tá? Então eles resolviam todos os problemas na oralidade. Se você conversar com um africano até hoje, africano legítimo, eu conheço os angolanos, não posso dizer que todos são assim. Gente, eles falam bem pra caramba.
tá? Tem uma lábia, gente, é impressionante, capacidade de conversar, de se articular, né? Comecei com muitos deles, agora pede para escrever um texto, acabou. Eles têm muita dificuldade. Por quê? Durante gerações após gerações, a língua escrita não foi desenvolvida, tá? Mas sim a língua falada apenas, a oralidade. Então a oralidade eles têm muito desenvolvida, tá? A escrita não. Por isso que muitos dizem que a África é um continente, né, cujos países, a maior parte dos países, é formada por analfabetos. Por quê? Altíssimo. Mas o que a gente está entendendo por alfabetizado na África? Aqueles que aprenderam a língua escrita do europeu. Então, onde houve colonização portuguesa, tá? Quem não aprendeu a língua portuguesa e a escrever em língua portuguesa é chamado de analfabeto. Mas na língua dele, original, tá? Ele se expressa normalmente, ele se comunica normalmente com todo mundo. Tá? Ele resolve os problemas normalmente. Mas ele não sabe a língua portuguesa do colonizador do seu país. Então ele é analfabeto. Se você pegar outras regiões da África do Sul, por exemplo, quem é analfabeto na África do Sul? Quem não sabe inglês. É uma área de colonização inglesa. Quem não aprendeu inglês, quem não soube escrever em inglês, é considerado analfabeto. Mas tem lá várias pessoas que mantêm suas tradições com a sua língua tradicional, que se comunicam.